Bem-vindos à disciplina de Infraestrutura para Sistemas de Software. No dia de hoje, vamos olhar o módulo 4, Computação na Nuvem, onde a gente viu os conceitos de computação na nuvem, como elas são caracterizadas, padronizadas, contratadas. E hoje vamos ver o conceito de virtualização e as suas implementações. Então, a forma como a gente usa virtualização para criar os data centers de nuvem. Então, o que eu programei para a aula de hoje, a gente olhar a origem da virtualização, como é a evolução desses data centers, essa infraestrutura como um serviço, o IaaS, a virtualização e a virtualização por container, tudo bem? Então, são conceitos de como construir data centers de nuvem. Então, olhando a origem da virtualização. Origens da virtualização. Dentro das origens da virtualização, surgiu esse conceito por volta da década de 1960, tá? Onde grandes computadores com muito poder computacional permitia que você virtualizasse o ambiente dele e gerenciasse de forma manual alguns processos de um operador. O operador é quem mexia nesse computador, nesse supercomputador, nesses computadores mais potentes, tá? Então, desse conceito surgiu tempo compartilhado, ou time sharing. Então, essa tecnologia veio a partir da IBM, dos computadores mainframe da IBM, e eles vieram revolucionando o nosso mundo atual. Por volta de 1972, esse Robert fez uma dissertação na Universidade de Harvard, onde ele criou, né, uma teoria para arquiteturas de computação virtual. Então, ele era um estudante, propôs isso, foi aceito, e na sequência, né, como eu falei, a IBM criou os primeiros sistemas, né, que permitiam rodar mais de um sistema operacional na máquina, sob a supervisão de um controlador, e ele usou o termo na época hypervisor. Então a gente vai aprender daqui para frente. Apareceu a palavra hypervisor, eu estou usando virtualização e eu estou controlando, né, mais de um sistema operacional na minha máquina. Já vai ficar mais claro isso. A evolução dos data centers. A gente viu que a evolução dos data centers do modelo tradicional para o modelo em nuvem incluía, né, a oferta de infraestrutura como um serviço. Então, a utilização de recursos de virtualização vai produzir esses data centers virtuais completamente autônomos e isolados. Mas lembra, como isso está conectado numa nuvem, onde cada data center virtual fala com os outros data centers, e eles interagem de forma até de fazer transferência de informação, transferências de sistema, transferência de serviço entre eles, e você nunca sabe em qual está rodando efetivamente o seu serviço ou a sua aplicação. Esses data centers virtuais utilizam, então, a tecnologia de virtualização para poder produzir, né, as nuvens. Então, a evolução desses data centers, como eu falei, do modelo tradicional, veio a abstração criando virtualização, e aí esses data centers virtualizados vão oferecer essa infraestrutura como um serviço. É ali que nos interessam estudar essa infraestrutura como um serviço, um daqueles modelos de como prover serviços na nuvem, para a gente poder produzir algum aplicativo, algum software na nuvem. Então, esses data centers que evoluíram, né, e utilizam a infraestrutura como um serviço, eles apresentam um nível maior de abstração. Quer dizer, eu contrato um serviço aonde ele me gera uma máquina virtual lá dentro. Essa máquina virtual eu posso configurar, instalar, colocar o meu serviço lá e esse serviço ser disponibilizado na nuvem, onde eu poderia vender esse serviço para outras pessoas. Então, quer dizer, eu contrato uma infraestrutura de serviço na nuvem, que está dentro de um data center desse virtualizado, e eu consigo, e eu posso, né, oferecer
esse novo software que eu desenvolvi, essa nova aplicação, como um serviço na nuvem e, no caso, eu teria novos clientes utilizando esse serviço na nuvem. Isso também é possível você oferecer, você como pessoa, você como empresa, você como organização, você contratar a infraestrutura como um serviço e, a partir disso, você disponibilizar novos serviços na nuvem. É essa a ideia. Vamos caminhar nesse sentido, que a gente tem mais um módulo, e nesse último módulo a gente vai olhar como é que usa, por exemplo, virtualização com container e utilizando Docker, que é exatamente você criar microserviços na nuvem e oferecer isso aí como uma aplicação. Então, os data centers tradicionais, utilizando a virtualização, permite a criação de um data center virtual A, um data center virtual B, um data center virtual C, e esses data centers virtuais vão disponibilizar serviços que as empresas podem contratar e podem desenvolver novos serviços, ou seja, uma cadeia produtiva de serviços. Seria basicamente isso. As motivações para a virtualização. A ideia é você pegar os servidores físicos e virtualizar ele e gerar servidores virtuais. Isso permitiria que de um servidor físico eu terei vários servidores virtuais. Então, para cada servidor virtual, eu poderia ter um só para desenvolver a minha aplicação, eu ter outro para só testar a minha aplicação, e um outro servidor virtualizado para produção, onde eu disponibilizo esse meu sistema, esse meu serviço, eu homologo esse meu sistema novo, né? Eu disponho ele, eu distribuo ele na internet, né? Oferecendo para quem quiser contratar. Então, nessa modalidade, aonde eu converto servidores físicos para servidores virtuais via software, lembra que é tudo via software, eu vou permitir a execução de várias aplicações sobre diferentes sistemas operacionais. Já vou apresentar uma figurinha para ficar mais claro. E posso provisionar esses servidores virtuais quantos eu necessitar. Então, olha que interessante. Eu vou lá, crio uma imagem virtual de um servidor desse e posso instanciar, tirar quantas cópias eu quiser, gerando novos servidores, por exemplo, de uma aplicação minha, ou de um banco de dados meu, ou de um sistema que eu acabei de construir. Quer dizer, eu poderia, de um original, gerar vários. E isso gera economia de tempo, se produz mais rápido uma aplicação de forma padronizada, que permitirá eu desenvolver, testar e produzir isso e colocar em linha de produção, ok? E isso também me permite me recuperar de desastre mais rapidamente. Suponha que uma máquina virtual dessa foi corrompida por um incidente aí, eu consigo instantaneamente gerar outra e pôr em produção. Então é muito mais rápido o desenvolvimento, o teste e a produção de sistemas nesse ambiente virtualizado. A outra motivação para se utilizar a virtualização, à medida que eu melhor gerencio os meus hardwares, os meus softwares que estão em nuvem, eu diminuo os custos de produção, eu diminuo o custo de manter eles lá na nuvem e, ao mesmo tempo, até melhora o meio ambiente com um consumo menor de energia elétrica nesses ambientes virtualizados. E também, de uma máquina real, física, eu consigo gerar N máquinas virtuais, eu também reduzo o número de máquinas reais, diminuindo até o lixo eletrônico produzido, isso no final de um descarte de uma máquina real dessa. Então, essa flexibilidade, com essa agilidade, eu crio ambientes corporativos, né, de produção de software ou de microserviços na internet. Então, vamos olhar como é, né, essa infraestrutura como um serviço, utilizando virtualização. A infraestrutura como serviço é um daqueles primeiros pilares, né, de serviços disponibilizados pelas nuvens. Vamos estudar elas, então. Então, as infraestruturas como um serviço, elas trazem alguns impactos, né,
no ambiente meu de produção. Então, a virtualização é a tecnologia central nessas nuvens, nesses data centers, permite o aperfeiçoamento do uso desses recursos de uma forma mais eficiente. Cada recurso que eu tenho na nuvem, lembra, tudo que eu tiver na nuvem, roteadores, suítes, servidores, storage, eles estariam melhor sendo utilizados e melhor sendo gerenciado de forma automática e monta, né, um modelo de computação sob demanda, quer dizer, quanto maior a demanda, mais recursos são disponibilizados, quanto menor a demanda, menos recursos são disponibilizados naquele contrato de serviço. Um outro impacto da virtualização sobre infraestrutura como um serviço é transformar um servidor físico em vários servidores virtuais, como eu já disse, reduzindo o tamanho do espaço físico, né, de um data center, permitindo que uma máquina física gere várias máquinas virtuais. O ambiente de virtualização, ele vai permitir então a criação dessas máquinas virtuais, aonde dentro de uma máquina virtual tem todo um ambiente de uma máquina real. Então, para quem contrata um serviço na nuvem e ganha uma máquina virtual, né, aonde ele pode configurar ela, gerenciar ela, automaticamente um cliente de nuvem tem a impressão que é uma máquina real e que ele contratou esse serviço na nuvem e foi disponibilizado para ele uma máquina real, mas na realidade ela é uma máquina virtual. Olhando esse conceito de uma máquina física, eu consigo gerar muitas máquinas virtuais. E essas máquinas virtuais, dentro de uma máquina virtual dessa, eu poderia rodar um banco de dados, eu poderia rodar um sistema operacional. De uma máquina física, eu consigo rodar N máquinas virtuais e cada máquina virtual é isolada, não mistura as suas informações com outra máquina virtual. Então, eu tenho um data center virtualizado. O grande detalhe aqui, lembra aquela palavrinha hypervisor, ou seja, a virtualização é gerenciada por esse software chamado hypervisor, que implementa, né, a virtualização, a criação e o gerenciamento dessas máquinas virtuais. Então, quando uma máquina virtual precisa utilizar um recurso físico, ele tem que passar pelo hypervisor e aí sim ele ganha autorização de utilizar um recurso físico. Então, essa modalidade implementa, né, virtualização em data center. As máquinas virtuais, elas são vistas como um bloco de software totalmente isolado, onde dentro dele roda uma aplicação ou roda um sistema operacional que é basicamente a visão de uma máquina real. Se comporta, né, uma máquina virtual como um servidor físico que tem lá uma CPU, que tem memória, que tem um disco rígido, que tem uma placa de rede. Então, se você olhar uma máquina virtual, ou se você trabalhar sobre uma máquina virtual, você tem a impressão que você está trabalhando sobre uma máquina real, uma máquina física, que existe ela lá. Mas, na realidade, é um ambiente virtualizado. E todo esse ambiente virtualizado, ele é controlado por software, ele é baseado em software. Então, se eu olhar uma máquina virtual, estaria, né, virtualizando CPU, placa de rede, memória, disco, outros componentes de conexão de HDs, tipo IDE, tipo SCSI, tipo unidade de CD-ROM. Então, eu poderia, né, numa máquina virtual, olhar todos os dispositivos físicos que tem num computador e virtualizar ele e enxergar ele como se fosse real, mas ele não é real, ele é tudo virtual. Eu compartilharia, né, os recursos físicos com várias máquinas virtuais. É esse o desejo, né, da virtualização. Compartilhar recursos físicos, criando recursos virtuais, onde todos os outros dispositivos virtuais poderiam utilizar ele. Então, a virtualização é uma tecnologia que permite criar máquinas virtuais sobre ambientes reais, físicos, estão lá, eu crio essas máquinas virtuais
e disponibilizo cada máquina virtual dessa como um serviço. Então, o hypervisor, como eu disse, é o processo que vai criar e executar essas máquinas virtuais. Ok, professor, é possível também eu cancelar uma máquina virtual, eu excluir uma máquina? Sim, é possível você encerrar uma máquina virtual. Lembrando, uma máquina virtual é um conjunto de software, é uma caixa de software, onde eu posso criar várias imagens dela, replicando, né, o que tem nela. Então, se eu tenho uma máquina virtual lá que roda um sistema operacional Linux, eu posso tirar quantas cópias eu quiser e ter várias máquinas virtuais rodando Linux. Se eu tenho uma máquina virtual que roda o Windows versão 11, eu posso criar infinitas máquinas virtuais rodando Windows versão 11. Mas em algum momento eu desejo, não quero mais essa máquina, eu posso excluir ela, eu posso matar ela, eu posso acabar com ela sem o menor problema, você entendeu? Então as máquinas virtuais, elas são criadas pelo hypervisor e são gerenciadas pelo hypervisor. O hypervisor também pode receber outro nome, como monitor de máquina virtual, ou no inglês Virtual Machine Monitor, ou ele pode receber o nome de servidor virtual também, ou o nome de monitor apenas. Então, o hypervisor vai controlar todo o hardware real que existe, disponibilizando esses recursos reais como recursos virtuais dentro das máquinas virtuais. Então, ele serve no gerenciamento dessas máquinas virtuais, e a máquina virtual, para acessar um recurso fisicamente, tem que passar por um hypervisor. O lado interessante é que são várias máquinas virtuais em execução ao mesmo tempo, então ela multiplexa o tempo para uma máquina virtual ter a sensação, ter a ideia que ela é única naquele mundo real, mas na realidade existe várias máquinas virtuais em execução sobre aquela máquina real. Olha que interessante essa figura do hypervisor. Então, o seu hypervisor, ou o seu servidor virtual, né? Ele está gerenciando máquina virtual 1, máquina virtual 2, máquina virtual 3, rodando uma aplicação sobre um sistema operacional Linux. A máquina virtual 2 rodando um outro banco de dados sobre o sistema operacional Windows 11. E eu tenho um outro banco de dados rodando sobre um Windows Server. Todas essas máquinas virtuais vão ter que passar pelo... Todas essas máquinas virtuais, elas vão ter que solicitar, né, acesso ao recurso físico, passando por um hypervisor. O hypervisor que gerencia e multiplexa o tempo, dando a impressão que toda máquina virtual é única lá. Mas, na realidade, existe um número finito de máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo, e o hypervisor gerenciando e dando a oportunidade de todas elas executar as suas aplicações como se fosse única naquele ambiente. Então, o hypervisor, para cada máquina virtual, utiliza um sistema operacional que você escolhe quando você contrata um serviço lá na nuvem, naquela infraestrutura de nuvem. Então, eu quero Windows. Não, eu quero Linux. Não, eu quero Linux Ubuntu. Não, eu quero Linux Debian. Não, eu quero Linux Fedora. Então, quer dizer, eu escolho o sistema operacional. Sobre esse sistema operacional, eu vou rodar vários tipos de aplicação do meu desejo naquela máquina virtual. Então, essa virtualização, essa tecnologia, permite que diversas máquinas virtuais coexistam sobre o mesmo servidor físico. Olhando novamente, eu vou ter um servidor físico, tá lá, é o meu servidor, eu comprei, é uma máquina, tem processador, memória, HD, placa de rede, conectado na rede, legal. Sobre ele vai rodar, então, um hypervisor que vai gerenciar cada máquina virtual dessa, aonde cada máquina virtual dessa vai rodar um sistema operacional que você desejou, que você contratou, e sobre esse sistema operacional eu posso também ter um número finito, né, de aplicações. Então, sobre o hypervisor,
várias máquinas virtuais, cada máquina virtual com o seu próprio sistema operacional que você escolheu, e sobre cada sistema operacional eu posso ter N aplicações rodando distintamente e o hypervisor gerencia esse ambiente virtual. Seria basicamente isso. Lembrando que a tecnologia de virtualização surgiu em 1972 e de lá para cá ela vem evoluindo. Então, o primeiro modelo que foi criado, você tinha o seu servidor físico, sobre ele rodava um hypervisor, mas ele tinha que carregar um conjunto de softwarezinho chamado de drivers, e esses drivers, cada driver era para acessar um recurso do hardware. Então, eu tinha um driver para a placa de vídeo, eu tinha um driver para a placa de rede, eu tinha um driver para o monitor da tela, eu tinha um driver para o tipo de HD. Então, esses drivers estavam dentro do hypervisor, e o hypervisor conversava com esses drivers para poder acessar o servidor fisicamente. E o hypervisor criava e disponibilizava essas máquinas virtuais que utilizavam esses recursos fisicamente através desses drivers. Então, essa modalidade se chamou de um hypervisor monolítico. Foi uma das primeiras versões. Evoluindo isso, nós temos o hypervisor, aonde o driver mudou dessa abstração aqui, dessa camada de software, para dentro da máquina virtual. Então, cada máquina virtual carregou esses drivers que estavam antes no hypervisor, e as máquinas virtuais, para acessar o recurso físico, acessaria primeiro o driver aqui, para depois conversar com o hypervisor, para depois conversar com o hardware fisicamente. Então, isso foi uma evolução, mas criou uma máquina virtual pai e algumas máquinas virtuais filho, nessa evolução que a gente chama de apenas hypervisor. Uma segunda evolução a gente chamaria de hypervisor total ou completo, aonde eu continuo tendo a minha máquina real, um hypervisor numa versão completa, aonde teria um sistema operacional puro, rodando um Windows, um Linux que seja, um Solaris, e aí com as suas aplicações lá, e essa máquina virtual não é mais pai e vários filhos, aonde elas são independentes, e aí é a nossa versão, vamos dizer, mais evoluída dos hypervisors. Aonde eu chamo de original, sistema operacional original, porque ele tem todas as características de um Windows completo, um Linux completo, sem mais nem menos. É a versão que você baixa lá do seu fornecedor de sistema operacional, instala nessa máquina virtual e vai rodar ela completamente sem precisar fazer um ajuste. Se antes tinha, agora não tem que fazer ajuste nenhum. E isso evoluiu. Evoluiu para virtualização. Esse é o termo técnico. Então, o hypervisor que roda para virtualização continua tendo um servidor físico, continua tendo o hypervisor, mas o SO foi modificado para aceitar essa o SO foi modificado para aceitar essa paravirtualização, né? E enxergar algumas características especiais do hardware lá embaixo. Então, esse SO modificado continua tendo N aplicações para uma máquina virtual, cada máquina virtual isolada, e cada máquina virtual acessando o hypervisor e acessando o recurso lá real. E a última é a virtualização assistida por hardware, aonde você tem um software, uma aplicação, né? E essa aplicação tem que vir passar pelo hypervisor para chegar no seu hardware. O detalhe aqui é, eu teria a mesma aplicação, mas eu teria algumas camadas de software aqui para dar o tratamento necessário para eu conversar com o hypervisor, para eu poder usar uns recursos especiais de virtualização que tem nesse hardware. Então, o hardware que aceita, né, para virtualização, e essa para virtualização também ela é chamada de assistida por hardware. Então, vocês podem ler alguns livros que vão falar o termo para virtualização ou virtualização assistida por hardware. Mas é igualzinho o anterior, vai executar suas máquinas virtuais,
vai enxergar o hardware lá embaixo, e para fazer isso ele precisa de um hypervisor, que é uma camada de software intermediária entre a sua aplicação e o hardware, ok? Mas o que interessa a nós é a última técnica de virtualização, é a virtualização por container. O lado interessante dessa virtualização por container, o container é aquela caixa grande que se carrega em navios, né? E os navios, por que eles carregam container? Nossa, eles põem tudo que você imaginar lá dentro. Então, quer dizer, aceita qualquer coisa lá dentro, né? E então, quando a gente abstrai isso para virtualização por container, seria você pôr dentro de um container qualquer coisa. Seria exatamente isso. Mas o detalhe técnico é que é uma técnica de virtualização aonde eu tenho o meu hardware, eu tenho um sistema operacional, mas eu não tenho um hypervisor. Isso me permitiria ter um container, que no caso aqui eu estou rodando um container do tipo Docker, aonde eu tenho um conjunto de biblioteca, aqueles drivers lá, e eu vou ter uma aplicação, outra aplicação que utiliza essas bibliotecas, que conversa com o Docker, que conversa direto com o sistema operacional e conversa com o hardware. A vantagem dessa modalidade, ela é mais rápida, ela é menor, ela é de performance e eficiência melhor do que com o hypervisor e permite criar quantas aplicações ou serviços no meu ambiente que eu precisar ou quiser. A diferença também está na modalidade de eu não ter mais máquina virtual. Então, são mais fáceis de criar containers, são mais fáceis de também administrar. Vamos olhar mais. Então, o container, que é um modelo de virtualização, aonde, em relação àqueles ambientes virtualizados tradicionais que utilizavam o hypervisor, vão permitir compartilhar itens, ou seja, aplicações, dados de aplicações, na modalidade apenas leitura, e eu tenho muitas aplicações que precisam ser apenas lidas e não modificadas, tipo um servidor de banco de dados. E esse container, então, ele vai funcionar de uma forma mais leve, mais rápida, comparada a uma máquina virtual. Por ele ser mais rápido no boot, na execução e na entrega do resultado do serviço, ele economiza mais hardware de CPU, memória, disco e etc. Então, os containers são a última forma de virtualização criada e eles se tornaram, vamos dizer assim, os objetos de desejo dos desenvolvedores de aplicação em ambientes de nuvem, porque eles dão resultados melhores. Aqui eu estou mostrando uma tabelinha onde é possível ter virtualização por emulação, por paravirtualização, virtualização total, a nível de SO e a nível de container. E aqui são as soluções, ou seja, produtos mesmo que você acha aí na internet, de graça. Alguns são pagos, mas todos eles são todos eles são marcas registradas, quer dizer, existe direito autoral, existe royalty, mas muitos deles são de graça e muitos são pagos. E existe versão paga e versão gratuita do mesmo produto, tá? Então, é apenas para vocês verem que o sistema de virtualização, utilizando o hypervisor, existe, são esse conjunto aqui, e o que interessa a nós, que nós vamos estudar no próximo módulo, é a virtualização por Docker, e a virtualização por Docker, nós vamos implementar alguma coisa, fazer alguma coisa para vocês verem ela rodando. Tudo bem? Então, para o próximo módulo, nós vamos estudar virtualização por container e vamos estudar o Docker para implementar essa virtualização por container. Finalizando, os livros para vocês lerem nessas páginas aqui, se orientarem e aprenderem mais sobre técnicas de virtualização e virtualização por Docker, que a gente vai aprender no próximo módulo, ok? Nos vemos lá.